Personagem icônica do imaginário cultural ocidental desde o final do século XIX, Margarita, a clássica cortesã de A Dama das Camélias, obra do romancista Alexandre Dumas Filho, volta a cartaz neste final de semana em Porto Alegre, numa montagem de Roberto Cordovani. Boa tarde, Roberto. Olá, Bem-vindo à Rádio muito da Universidade, ao obrigado. programa Universidade Revista. Também aqui comigo, Vitor Rodrigues, diretor técnico do espetáculo. Boa tarde, Boa Vitor. tarde. Então, essa adaptação, Roberto, que tu traz agora para o palco do Teatro São Pedro, ela é mais minimalista, ela é mais focada no texto. Como que é essa montagem que tu estás trazendo? Eu quando fiz a adaptação e a tradução do romance, né, do Alexandre, eu tirei todo o verbo, a verborragia, né? Embora é um romance muito bem escrito, mas eu fui me baseando não só no livro, como também na peça de teatro que o próprio autor, devido à grande visibilidade que o livro teve em sua época, acabou resolvendo adaptar para o teatro. Então, a minha adaptação ela está entre o livro e a peça de teatro. Os diálogos são todos originais, eu não reescrevi nada, mas os lugares comuns do amor, tipo eu te amo, eu não vivo sem você, você é a luz da minha vida, blá 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 blá, blá, eu varri tudo e a partir daí é um espetáculo que fala de erotismo, tem uma grande carga de sensualidade, mas a gente não se abraça, a gente não se beija e está tudo ali em cena, né? Então isso para mim é algo que dá uma dinâmica, porque eu quis que a palavra que fosse utilizada fosse muito próxima o nosso dia a dia, né? Ou seja, falamos numa estrutura sintática, como está no livro, né? Como da época e tal, mas um linguajar talvez um pouco mais direto, como são as relações virtuais, né? Enganosas, né? Que as pessoas se amam, que as pessoas se conhecem há 2 minutos, já fazem planos, coraçãozinho daqui, coraçãozinho dalizinhos e tal. E eu quis trazer esta aproximação, ou seja, na época as pessoas também se iludiam com a palavra, né? Era carta daqui, carta dali, e hoje em dia é a mesma coisa. Então, para ter assim algo que traga para uma realidade. Por que eu estou falando isso? Porque quando eu resolvi fazer A Dama das Camélias, o que mais me chamou a atenção foi essa cova, né, que são a maioria das as relações pessoais. Né? As pessoas, quando amam alguma coisa muito séria, têm medo de assumir, quando estão dentro da relação, criam relações paralelas para mostrar que aquela relação não é tão forte quanto o outro imagina. Ou seja, nós estamos falando de pessoas que ficam reféns, né? De outras, né? E de toda uma sociedade também. E como tu falasse, a Dama das Camélias é uma montagem, uma história ainda bem atual, né? Muito. Também fala muito de solidão, de inclusão também. Porque há uma cena, que é uma única cena que aparece o antagonista do espetáculo, que é o pai do meu amante, né? Que seria o meu futuro sogro, que vai lá e detona, assim, é um texto. Aliás, esse papel sempre foi feito por Sérgio Cardoso, foi feito por Paulo Altran, falando assim de atores brasileiros, né? É uma personagem muito forte que retrata todo esse moralismo, mas é tão bem argumentado que ele fala para a dama que ele não deixa de não ter razão dentro da ótica dele, né? Da visão dele, ele tem razão, é tudo muito bem colocado. Então, é uma história que fala de inclusão, porque mais do que ser amada, Marguerite Gautier, ela quer ser incluída, sabe? Ela quer que alguém
é como se eu tivesse uma relação com ele ou com ela tirasse foto dela, mas nunca publicasse nós dois juntos, sabe assim? Ela sempre, como ela fala, eu nunca pertenci à vida de ninguém, né? Quer dizer, ao mesmo tempo que eu movimento todo o imaginário do afeto, né? Nas relações, eu não existo, né? Então essa questão de ela não existir é algo que me chamou muito atenção, porque quando a gente tem relações afetivas, né, muitas vezes a gente desaparece para o outro, para o próprio companheiro, a gente desaparece, o dia a dia, sabe, a gente vai virando assim uma imagem, uma coisa pintada na parede, sabe? Então isso me causou assim um grande impacto, porque o que eu conhecia de A Dama das Camélias era através do filme da Greta Garbo, porque como eu fiz Greta Garbo durante muitos anos, e muitos posicionamentos meus de cabeça, de ombro, tal, vinha da Dama das Camélias, que era também o principal filme de Adolf Hitler. Ele assistiu aquela produção do George Cukor, né, da Metro-Goldwyn-Mayer, com Greta Garbo como protagonista, inúmeras vezes, e convidou inclusive Greta Garbo para ir lá, porque ele queria conhecê-la pessoalmente e tal. E ela tinha planos de ir lá, mas para matá-lo. Né? Então a Metro-Goldwyn-Mayer, quando soube dessas movimentações terroristas de Garbo, boicotou o contrato dela também. Então não é que Garbo abandonou o cinema abandonou Garbo por ser de esquerda, mão armada, bom, enfim, mas não vamos falar de Greta Garbo. Voltando à Dama das Camélias, eu só conhecia o filme, né? Gostava, mas era aquela história assim. Um dia, lá agora em Portugal, ano passado, um dia à tarde eu resolvi pegar um livro, que é pequenininho assim, e devorei. Quando eu acabei de ler, eu falei, puta merda, olha isso aqui, isso é maravilhoso, principalmente nos dias de hoje. Claro, acho que o filme só tem 10% do que tem o livro, porque depois é boca daqui, joga para lá, é só... Enfim, é muito superficial, perto da profundidade que o Alexandre deu, enfim, para Marguerite Gautier. Nessa montagem eu fiz uma adaptação para 4 personagens. Então, o Marcos Reis, que é o ator que faz o meu amante, ele também faz o pai dele, né? Então é um jogo aí duplo que ele faz muito, muito bem, é um ator assim com muita técnica. Vitor Wagner, que foi muito conhecido como o contratador de Chica da Silva, né, na extinta Manchete, ele faz o Conde de Gier, que traz um pouco do que era a ambientação, o que era as fofocas, né, que é igual hoje, enfim. Ele traz para o palco essa visão um pouco do que as pessoas falam, como as pessoas veem, porque na peça de teatro do Alexandre tem muita narração preparando o público a entender quem é Marguerite Gautier, né? Na minha não, o público tem que entender a partir que as coisas vão acontecendo, porque dá-se a ideia assim que nós estamos vendo um filme, né? Tem cortes assim, bom, depois o Vitor vai explicar. É exatamente isso que eu ia pedir agora para o Vitor mostrar um pouco pra gente como é que foi costurar toda essa ideia do Roberto em termos técnicos, como é que tu pensou em iluminação e tudo para contar essa história. Na verdade, nós fizemos juntos, né? A gente usa tecidos, 4 cadeiras e gobos também, e faz toda a diferença no palco, porque com as mudanças de luzes e de cenas, aí o público acaba tendo uma visão do que estava acontecendo, embora o palco é um palco muito minimalista, com poucos detalhes, mas é bem interessante, vale muito a pena ver. E o que eu acho também que é importante é que tem-se a ideia que também na peça existe o externo. Eu acho que quando o Vitor fala dos panos, dos tecidos e tal, e com a mudança de luz, o que fica claro
é que muitas vezes as personagens saem de dentro. É mais ou menos, não sei para quem viu Dogville, né, com Nicole Kidman, que é um filme assim, muito interessante, todo em estúdio e tal. É mais ou menos isso. Você acaba sentindo que tem vento, você acaba... Porque essa coisa mais leve, né, que os tecidos causam, porque o cenário todo é branco, né, em contrapartida com as roupas de alta costura. E as roupas são de época também. São de época e de Christian Dior e Coco Chanel. Né? Então não é uma época qualquer. Não é uma né? época qualquer, vamos combinar. Sim. Quanto de Greta Garbo tu levasse para tua Dama das Camélias? Olha, é assim, Greta Garbo na minha vida é quase como um encosto, né? Porque eu quando me caracterizo, né, quando eu me transformo em mulher, as pessoas, eu não sou um ator que só faz papéis femininos, mas fui Greta Garbo, fui Eva Peron, tanto é que Eva Peron eu trouxe aqui para o Teatro São Pedro há uns anos atrás, a Dona Eva ainda vivia. Eu fiz Isadora Duncan, eu fui Orlando, da Virginia Woolf. Enfim, são mulheres transgressoras, são mulheres... Nós vamos fazer agora um filme na Espanha, onde eu sou uma assassina que mata a filha com 4 tiros. Bom, enfim. Mas a Garbo... eu sempre fui muito parecido com a Greta Garbo, cenicamente, né? Aliás, quem me levou a ser Greta Garbo foram 2 pessoas. Foi o Rubens Eval Filho, que também faleceu há pouco tempo, quando ele foi me assistir no teatro fazendo Amar, Verbo Intransitivo, do Mário de Andrade. Ele falou, olha, você poderia ser Greta Garbo. E aquilo ficou na minha cabeça. Né? E depois Walter George Durst, que era um dos principais autores de novelas, que, enfim, fez a famosa Gabriela, a primeira versão da Rede Globo. Então, há pessoas que, quando vão falar comigo, falam, nossa, eu vi Greta Garbo no palco, né? Porque, enfim, o nariz, a roupa, a postura, né? Ombros daqui, isso é normal na época que as pessoas, né? O que seduzia eram os ombros de fora e tal. Então, não sei, a Garbo, nesse sentido, ela é muito diferente da Marguerite Gautier, como essência, né? Mas o ator que interpreta, eu acho que tem uma característica que faz lembrar a Garbo. Embora agora eu estou fazendo uma série que está sendo negociada com a GNT e tal, que eu faço um agente federal, homem, que vira mulher, né? Que resolve decepar o que tem para virar uma mulher e voltar para a Polícia Federal. E aí eu não pareço nada com Garbo, porque acho que depende também da essência. Né? Eu acho que o que fica claro na minha interpretação, que eu acho que as pessoas relacionam com Garbo, é um certo abandono, sabe assim? Porque o palco é um ponto da minha vida, é um ponto que eu fico muito à vontade. Eu acho que o único lugar que eu estou realmente à vontade é no palco. Então eu me deixo abandonar, eu me deixo a pausa me levar. Então isso também eu acho que, para quem conhece Garbo, faz uma associação, mas só não tem mais nada. E também tivesse recentemente nas telas da televisão, interpretando um vilão daí. Uhum. Como é que foi essa experiência? Olha, fazer o Sebastião Quirino da Rede Globo foi muito, muito bom, porque primeiro foi um papel que foi pensado para que eu fizesse, né? Foi dentro do que eles achavam que eu seria capaz, né? Agradeço muito o Vinícius Coimbra, que é o diretor-geral, que me levou para dentro da Rede Globo, e não senti nenhuma diferença em fazer teatro e televisão. Para mim é a mesma coisa, né? Porque mesmo no teatro eu uso muita contenção de gestos, sabe? É um teatro assim muito muito pessoal, né? Muito íntimo, né? E a televisão tem essa linguagem e tal. E é curioso que eu perdi voz fazendo televisão, de tanto que eu gritava, né? Porque na hora que fala ação,
sabe? Foda-se o microfone, entendeu? Depois eles que equalizam, então, porque a minha personagem era terrível, e com os negros e aquela coisa, e sempre com muita figuração, eu tinha que gritar e tal, com aquele cabelão, aquelas roupas quentes enfim. De época, né? De época. E para mim foi muito bom fazer essa personagem, porque é uma personagem que existiu, né? O Sebastião Quirino foi o que deu para a família real, na sua época, a Quinta da Boa Vista, que recentemente pegou fogo, o tal Museu Nacional, e foi um presente da minha própria personagem, né? Tudo isso para falar que fazer televisão, cinema, teatro, eu não vejo diferença. Eu só vejo no tempo de espera, né? O teatro você não espera tanto, né? Você começa e vai, e depois de 1h30 acabou, né? A televisão você faz e tem que guardar, porque, por exemplo, ele faz a série comigo, né? As 4 Estações, que é essa que eu estou falando, que eu sou agente federal. Ele faz meu marido na série, que é um advogado que resolve casar comigo, que sou uma trans. E ele... Peraí, eu me perdi. Eu estava falando da série... Eu te perguntei da série do Novo Mundo, como é que ia trabalhar na televisão. Não, aí eu saí dali e comecei a Mas falar... Vai falar do tempo. Eu acho que era do tempo. Não, do tempo, exatamente isso, Vitor. Tem cenas que nós gravamos há um mês atrás, das 4 Estações, e que anteontem fizemos a continuidade. Então essas coisas, você fala, opa, onde eu estava? Como eu era? Aí tem o continuista que mostra e tal, e aí você... Então isso é a única diferença entre fazer cinema, teatro, ou... Não, cinema e televisão. Agora, o que é a estrutura do ator, porque assim, quando você entra num set de filmagem ou num platô, você tem que estar pronto aí. Sabe? A tua maneira de construção de personagem é a mesma, né? Eu tenho muita pena de gente que faz televisão que nunca fez teatro. É muito massacrante. Você vê ali notório que as pessoas estão, sabe? E mesmo assim a Globo dá muita estrutura para essas pessoas terem um pouco de conteúdo, sabe? Eles, né, tem uma equipe bem legal que, sabe, tem muito ensaio, tudo é programado, nada é assim, vamos fazer de conta, é tudo pá. Mas o teatro, como balé clássico, ainda é o patamar, né, enfim, para um ator ou para um bailarino, né? Deixa eu só abrir um parênteses, que nessa série, As 4 Estações, que nós estamos fazendo, no elenco estou eu, Gracindo Júnior, que faz meu pai, Zezé Mota, que é minha madrasta, Vanessa Gerbelli, que é minha esposa, né, que já é o 3º trabalho que eu engato com a Vanessa Gerbelli. Na novela Novo Mundo também eu torturava, porque roubei o filho dela, deixei ela louca. Bom, eu era o pior, né? Roubava o filho dela, que era o Chai Suede, enfim. E fizemos também A Paixão Segundo Nelson, com o Zé Cabaleiro, produção da Opus, na sua época, lá nos teatros deles. Então, com Vanessa já é o 3º trabalho que eu engato, e agora com Vitor Rodrigues, fazendo meu esposo, e tem um elenco assim muito grande, né? Bom, enfim, série de televisão. E voltando um pouquinho à Dama das Camélias, ela estreou em Portugal. Estreou em Portugal esse ano. É uma produção muito recente, nós estreamos em junho do ano passado, desse ano. Fizemos Portugal um mês, depois fizemos 2 meses em São Paulo, uma semana em São José dos Campos, e agora é a vez de Porto Alegre. Eu já vivi aqui uma época, né, na casa de um autor também daqui que morreu já, lamentável, que é o Ronald Hadi. Fiz com ele Apagar a Luz e Faz de Conta que Estamos Bêbados. Fiz com ele, comecei a ensaiar bem cadeira de rodas, mas por problemas de agenda eu não pude continuar. Morei em Novo Hamburgo durante 1 ano e meio. Enfim, teve uma época que eu queria morar aqui em Porto Alegre, mas depois eu fui para a Europa achando que eu ia ficar 4 meses e estou lá há 33 anos. E exatamente isso, como é fazer o teatro? Tu trabalhas com teatro na Europa, como é que faz
Como é que tu vive na Europa e aqui os teus trabalhos? As tuas apresentações são sempre em português? Sempre em português. Eu sempre me apresentei em português. Eu falo uma coisa que não é vaidade, mas eu acho que é questão de fronteiras, né? Porque prêmio é uma coisa muito relativa, né? Tem gente que não é legal, ganha prêmio. Bom, prêmio é uma... Mas eu ganhei alguns prêmios e um deles eu acho que tem muito a ver com a questão idiomática, né? Porque eu ganhei o prêmio de melhor ator de Londres, concorrendo com John Malkovich, concorrendo com Jeremy Irons. E ganhei falando em português. Quando eu fui receber o prêmio, eu nem sabia falar, nem sabia agradecer, eu era um coitadinho. Chamei lá alguém, por favor, para me traduzir. Subiu uma mulher lá que lembra você, enfim. Ela falava castelhano, eu também falo castelhano, porque eu moro na Espanha. E aquela mulher que me traduziu naquela época era a autora do Harry Potter, que na época ela estava começando a escrever Harry Potter. Bom, tudo isso para falar que toda a minha trajetória na Europa sempre me puseram, acho que numa zona de conforto, né? Porque eu lembro que quando eu fui embora do Brasil, eu fui embora meio revoltado, porque eu tinha que ter músculo, eu tinha que ter uma boca assim para poder trabalhar, né? Não nasci assim, então... Falei, eu tenho que ir embora, porque não tinha muita coisa para a gente fazer naquela época. E eu não queria fazer televisão, né? Era uma coisa assim, não quero fazer televisão. É bobagem, isso é enfim, a televisão evoluiu muito, inclusive dramaturgicamente. Tem alguns produtos muito bons, e tem outros ainda meio dos anos 70. Mas... eu, quando cheguei na Europa, eu não senti nenhuma discriminação, nem por ser brasileiro e nem por manter o meu idioma, né? Eu fiz temporadas de 1 ano em Londres, num circuito West End, sabe? Eu concorri com o Fantasma da Ópera, sabe esses enlatadões assim, Rei Lear, não, como é? O Rei Leão, né? E ganhei o prêmio, eu, de garbo, com 3 cadeiras em cena, né? Então, acho que isso a gente acaba fazendo, pelo Brasil, talvez uma coisa... A gente muda um pouco o que é ser brasileiro na ótica do europeu, né? E com isso foram 14 prêmios ao todo, em 33 anos, falando em português. Teve uma época que o Brasil... eu tinha uma ligação com o Brasil só afetiva mesmo. Eu vim aqui para ver minha mãe, para ver meus amigos. Depois levei minha mãe para lá, levei meu irmão para lá. Aí eu já nem vinha tanto ao Brasil porque eu trabalhava lá. De repente, o Brasil me redescobriu. Então agora eu trabalho muito mais aqui do que lá, né? Então fica uma coisa interessante, porque eu estou vindo constantemente para o Brasil desde 2015, quando o Zeca me chamou para protagonizar o tal espetáculo do Nelson Rodrigues. Depois eu voltei, fiquei 6 meses, voltei, depois de dias a Globo me chamou para fazer o Sebastião, fui para lá, fiquei 1 ano. Voltei, agora a série me chamou e venho aqui, acho que eu vou ficar mais 2 anos, porque são 4 temporadas, né? Que a gente está gravando e tal. Então, tudo isso para te explicar e explicar aos ouvintes da rádio que a língua, tratando-se de arte, ela não é barreira. Ela não é barreira, né? Eu acho que ninguém precisa aprender um idioma para poder interpretar. Por exemplo, agora eu lamentei não saber falar inglês, porque eu fui convidado para substituir Faye Dunaway na Broadway. E tive que falar não, porque eu não sei falar inglês. A ponto de estar num palco da Broadway sustentando um espetáculo para ser Katharine Hepburn com Spencer Tracy, que é aquele ator bonito, gostosão, que fez, como é que chama? Bradley Cooper. Tive que falar, não posso fazer o que eu não sei falar. Ele de Spencer Tracy e eu de Catherine. Só se fosse quando eu perdesse a memória, né? Então tem coisas que eu acho que, lamentavelmente, não dá para assumir, né?
Roberto Cordovani, a Dama das Camélias estreia no sábado. Isso. Cumpre a temporada até domingo no Teatro São Pedro. Eu queria que vocês apresentassem, então, a ficha técnica. Bom, ficha técnica é assim. Eu gostaria muito que o público daqui fosse ver uma das histórias mais comoventes. A gente sai do teatro, o público sai de quatro, literalmente, né? Tem uma carga de emoção tão absurda. Quando começa assim meio blasé, porque é o coqueteio, sabe, é aquela coisa de você seduzir e tal. Depois que você sente que o público está seduzido, aí começa a vir a carga, o peso, né? O preço da sedução, né? Então o público vai... Então, para você que ama e não tem certeza, para você que está numa relação e acha que está equivocada, para você que tem uma relação e desconfia do seu parceiro ou da sua parceira, vá ver a Dama das Camélias, porque de duas uma, ou você acaba com a relação, ou você se faz de louca e louco e continua, né? Porque é um espetáculo que não te deixa sem uma conclusão, sabe? Acho que isso é importante, acho que a gente acaba cumprindo um papel, que é de questionar, né? Porque você sabe, ultimamente está se questionando pouco aqui, né? E o pouco que se questiona é para uma carga de moralidade, enfim, de uma série de coisas que eu fico assim abismado, né? Enfim, mas não vamos falar sobre o nosso Brasil. Mas, para você que quer ver um bom teatro, e que talvez você só assistiria na Europa, não que no Brasil não haja bom teatro, não é isso, mas eu acho que a Dama das Camélias cumpre esse glamour que tem, né, um pouco de um teatro bem produzido, ao mesmo tempo com uma linguagem minimalista que o Vitor Rodrigues meio que idealizou, porque ele foi complementando com a iluminação, foi complementando com os times, né? Então, e ele também opera o som e luz, né? E falando do som, deixar claro também que na minha adaptação eu transformei alguns capítulos em 2 letras de músicas e a trilha sonora foi criada pelo Luiz Felipe Gama, é uma trilha sonora original e direção musical da Ana Luísa. Para quem não conhece, eles são os diretores do Ney Matogrosso, do Djavan, eles fazem os arranjos, enfim. É um pessoal muito, muito bom. Então, o espetáculo, quando a gente não fala, entra cantada, 2 canções, que dá ideia para o público o que está acontecendo e o que vai acontecer, e quando acaba a música já tem um outro tipo de ritmo, o espetáculo. No elenco, eu fazendo Marguerite Gautier, Marcos Reis, que interpreta Armand Duval e o pai, Jorge Duval. O Marcos Reis foi para Portugal, ele está no elenco desde o início. E Vitor Wagner, que é um ator que, enfim, fez Chica da Silva, blá, blá, blá. Ele também é de Porto Alegre, mas não mora aqui já há muitos anos, desde a época da Chica da Silva e outras novelas que ele fez na extinta Manchete. Direção do Vitor Rodrigues, direção, enfim, de palco, de tudo, de som, de luz, blá, blá, blá. Dea Martins é uma parceirona, está fazendo a linha de frente, está lá assim meio dormindo, né? Quem mais? Bom, figurinos de Chanel e Dior. O espetáculo tem 1h20 de duração. O Teatro São Pedro é o teatro perfeito para fazer esse tipo de espetáculo, né? Porque parece que nós vamos ver realmente a peça do Alexandre Dumas em tempo real, né? Que ele escreveu para um teatro como o Teatro São Pedro, que desde o camarim até a bilheteria tem toda uma harmonia e todo um andamento. Realmente é um prazer poder voltar. Acusticamente também, a gente pode sussurrar sem ter que impostar a voz. É muito bom.
Muito bom. O espetáculo fica amanhã, bom, dia 19, às 21 horas, no domingo, às 18 horas. Esperamos que tenha muita gente para a gente poder abrir uma sessão extra, porque a gente tem mais ou menos calculado um tempo que, se tiver muito público, dá tempo ainda de fazermos um espetáculo extra. E para concluir, é assim, é importante que o público vá ao teatro, porque o público acaba sendo o grande protagonista. É para vocês que a gente faz. É importante também, para esse tipo de temática, atrair essa moçada. Eu não sei, né, a que ponto essa entrevista alcança, mas essa moçada que depende do virtual, dessa moçada que eu digo é qualquer pessoa que ultimamente, né, depende do virtual, porque eu tenho falado isso muito ultimamente. Infelizmente as pessoas criam dois mundos, né? Antes a gente falava de um mundo paralelo, achando que era um espiritual. Não, hoje em dia é assim, o que a gente está vivendo agora e o que eu estou escrevendo ao mesmo tempo para 800 pessoas, entende? Então eu queria que porque eu alucino, às vezes eu estou em palco e vejo que as pessoas ligam os seus celulares para ver se tem mensagem, entendeu? Porque a gente está em palco, a gente se transforma na personagem, mas a gente não está pintado na parede. A gente tem noção de tudo. Quem chega atrasado, quem levanta, quem vai e volta, a gente tem noção de tudo. Se falar que o ator está em transe é bobagem, entendeu? Você tem que saber estar em transe e tem que saber manter a tua realidade, para não, né? Senão você é um esquizofrênico, né? Você tem que fazer, sei lá. Então, eu gostaria que essas pessoas deixassem um pouco o celular, assim, 1h30, e que tentassem comparar, né, o que nós estamos falando em palco, que é uma linguagem bem, embora seja um clássico, é uma linguagem bem direta, que todo mundo, até minha mãe, entende, né? Porque minha mãe, enfim, é minha mãe, né? Mas ela entende tudo. Outra coisa também, a emoção. É fundamental a gente renegociar a emoção, o silêncio, a pausa, né? O mundo hoje está muito barulhento o tempo todo, a gente tem muita informação, todo mundo se acha pica, né? É maravilhoso, todo mundo tem poder, que maravilha. Eu não estou nesse estágio, eu me sinto realmente muito pequeno para muitas coisas, sabe? Eu sinto que eu não... É porque eu talvez não queira ter tantos amigos virtuais, sabe? Essa coisa assim, porque não vai continuar o mesmo buraco, né? Então, a Dama das Camélias cumpre esse papel. O papel de fazer você se renegociar como ser humano, né? Essa coisa toda. Falando em números, eu e Vitor hoje fizemos uma listinha, assim, mas é assim, a gente troca ao todo 15 vezes de roupa entre todos. Você tem mais de 20 mudanças, 21 mudanças de luz, tem 25 inserções de música, com vinhetas, com efeitos, carruagem, essas coisas todas. O visagismo é do Anderson Bueno, que criou a minha maquiagem. É uma obra... É uma produção muito requintada, embora simples, né? Mas o simples requintado é o que a gente chama de chique, né? O que está dentro dos padrões. É um espetáculo, para quem conhece a essência francesa, está ali. A gente mostra a essência francesa. Eu lembro que uma vez, em Londres, tinha um musical chamado Dona Flor e Seus Dois Maridos, e aquilo me chamou a atenção. Eu falei, meu Deus, trouxeram Jorge Amado, como agora a Viola Davis, essa atriz maravilhosa, vai montar o Beijo no Asfalto, do Nelson Rodrigues, né, na Broadway. Então eu, quando fui ver, estou falando isso porque nós brasileiros temos a essência do francês na Dama das Camélias. Mas eu fui ver a Dona Flor e Seus Dois Maridos, e era um pessoal sem, sabe, essa coisa do baiano, gente. Acho que eles nunca souberam que era Bahia.
A Dona Flor estava mais para a Noviça Rebelde, entendeu? Então é muito complicado quando você faz uma peça que você pega um autor e não pega a ambientação que esse autor imprime nas suas obras, né? É o que aconteceu. Então eu só estou dando fazendo essa comparação porque esse espetáculo, embora tenha sido produzido em Lisboa, ele é francês. A gente só não fala francês, mas é muito comovente, é bonito. Então, as pessoas que forem ao teatro e depois quiserem falar conosco, no hall, a gente sempre dá uma palavrinha, não dá para ficar conversando muito, porque, sabe, sempre tem horário para fechar, aquela coisa toda. A minha maquiagem é muito pesada, eu começo e vou trocando de maquiagem 3 ou 4 vezes à medida que a personagem vai tendo seus gráficos. Queria agradecer a oportunidade de falar muito aqui na rádio e espero contribuir em alguma coisa com todos vocês. Muito obrigada. Obrigado. Obrigada, Vitor. Obrigada, Roberto.